sou o Henrido e esse vídeo vai ser um complemento a esse vídeo aqui, que é o justificação ou verificação, onde neste vídeo eu faço um complemento a um comentário do Léo Monastério, onde o Léo Monastério comenta o seguinte: olha, pra gente saber se uma teoria ela é científica ou não, basta perguntar ao seu portador, né, a quem afirma essa teoria, se existe algum evento do mundo que o fará mudar de ideia. Ou seja, se existe alguma observação que fará com que ele mude de ideia. Se ele disser que não, então esse cara, você deve ter um pé atrás com esse cara. Ou seja, esse cara seria um picareta. O que ele quer dizer é o seguinte, que o conhecimento ele só é verdadeiro mediante a observação, verificação do teste empírico, no caso. E isso significa que o conhecimento só surge de fato com o teste empírico. Só que existe um problema que eu destaquei nesse vídeo aqui: se o conhecimento só surge a partir do teste empírico, como justificar o método empírico, sendo que a justificativa do método empírico ele não é passível de observação, portanto não é passível de teste. Você toma algumas verdades universais como verdadeiras para considerar o teste empírico como necessário para obter conhecimento. Só que esse comportamento de tomar determinadas verdades como universais e verdadeiras vai justamente contra aquilo que se diz que é passível de ser conhecido ou não. Então, como algo que é anticonhecimento ou anticientífico pode gerar algo científico? Esse é o meu maior ponto. É claro que a justificativa do método empírico é uma justificativa racional, apesar de que David Hume desconsidera totalmente essa proposição, mas tudo bem, é uma justificativa racional de leis universais que a gente vai deduzir, como o princípio da não contradição, o princípio da continuidade que eu já comentei aqui, e outros princípios que consideram o método empírico como necessário para gerar conhecimento acerca de coisas observáveis. Então, é essa mais ou menos a conclusão que a gente vai tirar aqui. O que acontece é o seguinte: Léo Monastério gentilmente respondeu ao meu vídeo e ele pontuou o seguinte: isso aqui não é necessário comentar, eu já respondi aqui mesmo, então se você quiser acessar o vídeo e ver ali os comentários, mas eu vou pegar o ponto interessante. Em segundo lugar, sua crítica retórica de que o método empírico justifica o método empírico é vazia, porque está se tratando de níveis epistemológicos distintos. Isso aqui eu discordo, ela não é vazia, ela é bem necessária, porque se o método empírico é o único que gera conhecimento, então como você pode definir que o método empírico é verdadeiro, sendo que o que leva a nos concluir que o método empírico é necessário para obter conhecimento observável não é passível de ser observável? Novamente, princípio da continuidade, princípio da não contradição e etc. Então a justificativa não pode ser a mesma em níveis diferentes, eu concordo. É tal como a crítica ao Popper como falsear ou falseacionismo, que eu deixava doido de raiva. Mas se você quiser saber a justificativa do começo ao final, para usar o teste empírico, Popper, conjecturas e refutações. O que acontece? Como eu tenho genuíno interesse em saber qual é a justificativa para poder colocar em discussão, porque meu interesse é discutir e gerar conhecimento, eu li o livro inteirinho. Eu terminei de ler ontem, fui fazer só algumas observações aqui, mas vocês podem ver que tem muita marcação aqui. Não que marcação signifique alguma coisa, mas tem muita marcação aqui, eu li bastante coisas bem interessante. Então, vamos aqui responder. Existe de fato uma justificativa para o método empírico? Popper conseguiu justificar? Vamos ver isso. Então, Popper, ele começa dizendo que sobre a ocupação inicial era se determinar se uma teoria era científica ou pseudocientífica, e que nunca se deu o luxo de responder o problema de que quando uma teoria é aceitável como científica ou não. E aqui ele resolveu fazer isso daqui. Ele vai mais pra frente fazer algumas discussões que eu acho bem interessante. Isso aqui eu acho muito legal, que ele fala o seguinte: percebi que meus amigos admiradores de Marx, Freud e Adler impressionavam-se com uma série de pontos comuns às três teorias, e sobretudo com sua aparente capacidade de explicação. Daí ele vai falar um pouco sobre o que eu chamo de viés de confirmação, que é quando você analisa os dados, define uma teoria a partir daí, e aí, por conta da sua teoria ter sido definida a partir dos dados, você consegue um viés de confirmação. Porque na hora que for confrontar a teoria com os dados, como você deduziu a partir dos dados a teoria, é óbvio que vai dar certo. Então ele fala um pouco sobre isso. Ele usa um outro termo que é destruição conservacionista, eu acredito que seja isso. Ou evidência corroborativa. É um dos termos que ele usa, eu não me recordo agora. Leia o artigo que você vai saber. Então é uma crítica bem interessante, eu achei bem legal. Ele até fala, olha como é interessante, quando você usa análise de Marx, você olha os jornais, lá também vai estar as questões de classe e tem um viés de confirmação aí. Ele não fala viés de confirmação, mas tem uma confirmação do teorema aí. Então a questão do teorema ser explicado para a realidade nem sempre é o que torna aquilo científico, partindo da pressuposição de que a ciência e método empírico são as mesmas coisas, ou ciência empírica são as mesmas coisas, que é muito o que o Monastério traz no vídeo dele, que ele tenta fazer um improvement, né, no teorema do método empírico. Daí ele traz outras observações bem legais, tá? Eu gostei de ler o artigo, foi um artigo que eu tive um prazer imenso em ler. Teve algumas coisas que me deixaram um pouco... cara, tem um pouco de contradição aqui. Por exemplo, aqui ele destaca 7 pontos que tornam uma teoria como científica ou não científica. Aí o quarto ponto ele comenta o seguinte: olha, a teoria que não for refutada por qualquer acontecimento concebível não é científica. A refutabilidade não é uma virtude, como frequentemente
aparentemente se pensa, mas um vício. Aí depois ele comenta um exemplo do Einstein, e eu entendi dessa forma. Se você entendeu de outra forma, comente aí embaixo e mostre o seu ponto. Mas ele comenta que o Einstein determinou um teorema que foi comprovado anos depois. E o teorema que Einstein comenta, que o Einstein traz, é justamente o seguinte: olha, de acordo com esses requisitos, com essas condições, surge então esse teorema, que é referente àquela luz, e que é referente a um teorema sobre luz solar. Eu não me lembro, o Popper comentou aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, tá lá em cima. Peraí. Aqui, ó. Com a teoria de Einstein, a situação era extremamente diferente. Tomemos, por exemplo, o típico: a predição de Einstein confirmada havia pouco por Eddington. A teoria gravitacional de Einstein havia levado à conclusão de que a luz deveria ser atraída pelos corpos pesados, como o Sol, exatamente como ocorria com os corpos materiais. Calculou-se, portanto, que a luz proveniente de uma estrela distante, cuja posição aparentemente estivesse próxima ao Sol, alcançaria a Terra de uma direção tal que a estrela pareceria estar ligeiramente deslocada para longe do Sol. Em outras palavras, as estrelas próximas ao Sol pareceriam ter se afastado um pouco dele e entre si. Isso não pode ser normalmente observado, pois as estrelas se tornam invisíveis durante o dia, ficando ofuscadas pelo brilho irresistível do Sol. Aí, como houve um eclipse, na verdade comprovou-se o teorema de Einstein, e as condições necessárias para que o teorema de Einstein tenha ocorrido faz com que ela seja de fato irrefutável, porque no momento que tem todas as condições observáveis para que o teorema ocorra, essa teoria é irrefutável. Então ela seria não científica. Esse é um ponto interessante que eu tô destacando aqui, tá? Então teve muitos comentários bem interessantes, eu gostei bastante aqui desse artigo. Ele traz que Hume, essa questão da justificação do método não é um problema que vem agora, é um problema que já tem há muito tempo, e que Hume via dois caminhos a seguir: um de aceitar que a justificação ela é racional, e outra, que era uma outra questão, me esqueci agora, mas Hume negou totalmente a justificação como provindo da racionalidade. E aqui, ó, achei o ponto. Então, deixa eu ler aqui rapidinho. Tendo rejeitado a ideia lógica da indução, ele foi obrigado a enfrentar o seguinte problema: como podemos efetivamente alcançar o conhecimento com um fato psicológico se a indução é um procedimento logicamente inválido e racionalmente injustificável? Há duas respostas possíveis: chegamos ao conhecimento por método não indutivo, resposta compatível com um certo racionalismo, ou 2, chegamos ao conhecimento pela repetição e indução, por conseguinte, por método logicamente inválido e racionalmente justificado, pelo que todo o conhecimento aparente não passa de uma modalidade de crença baseando no hábito. Resposta que implicaria a irracionalidade até mesmo de um conhecimento científico, levando à conclusão de que o racionalismo é absurdo e deve ser abandonado. Então, em vez de ele aceitar essa premissa aqui, que pra mim é correta, ele, na verdade, entendia mais a esse segundo ponto, e Popper, a partir daí, ele tem algumas considerações a mais, tá? Então, basicamente, isso aqui, pelo que eu entendi, esse é a proposta do Popper, onde ele, na verdade, vai falar sobre o que se chama-se de método de tentativas, que é as conjecturas e refutações, que, na verdade, você tem uma hipótese, você gera essa hipótese, não pode ser observado partindo dos dados, ou seja, você tem que fazer a primeira hipótese, depois observar os dados e assim testar a sua teoria, e a partir daí você vai gerar conhecimento ou não, e essa teoria ela tem que ser posta a ser falseável ou não. Isso é muito comum ao que eu escrevi no Medium sobre o argumento popperiano, quer ver? Como eu já comentei, Popper não é algo novo para mim, eu já tive um contato com ele. Aqui nós temos, é um breve resumo mesmo, mas é bem resumido, assim, do que seria o argumento popperiano acerca da falseabilidade. Então, é bem próximo do que eu comentei aqui, o que é bem interessante, então fechou. Então, não tô tão iludido, assim, nas leituras que eu faço. E, basicamente, esse artigo traz todos esses pontos aqui, e você pergunta, tá, e cadê a justificativa? Você não justificou ainda? E, de fato, não justifiquei ainda. É porque o Popper deixa a justificativa da questão do método empírico lá pro final. Como ele deixou lá pro final, eu tô resolvendo ler algumas coisas aqui que são necessárias. É muito importante ler todo o artigo para chegar no final, porque vai ter termos que você precisa compreender para que a gente possa chegar na conclusão correta, tá bom? Aqui eu destaquei porque ele comenta o seguinte: era fácil entender que o método da ciência é a crítica. E eu discordo que a crítica e o método da ciência o método em si é um conjunto de regras, e o método da ciência é um conjunto de regras acerca do conhecimento que ele se propõe a responder, onde esse conjunto de regras faz com que o corpo organizado de conhecimento se expanda. Isso pode ocorrer sim através da crítica, isso pode ocorrer através da síntese, que é quando você adiciona algo ao elemento que não estava presente nele e se torna verdadeiro a partir das deduções ou induções, dependendo do que você está buscando responder, e assim você expande o corpo organizado de conhecimento, que é a ciência, né? Até na monografia, meu professor, que era ortodoxo por sinal, ele sempre comentava o seguinte: olha, o teu trabalho tem que ser um trabalho que expande conhecimento, a barreira do conhecimento, né? Vai expandir a barreira do conhecimento. Como esse trabalho vai expandir a barreira do conhecimento, e essa é a função da monografia. Isso
ficou muito em mim, eu acho muito interessante. E essa ideia de expandir a barreira do conhecimento é muito ligado com o que eu usei no meu argumento do meu escrito sobre a ciência econômica e a economia, meta e fenômeno, onde eu falo o seguinte: olha, hoje é muito comum falar de ciência sendo ciências empíricas, ou ainda assim ciências naturais. Porém, esse termo tão usado em nossos dias possui significados diferentes para cada pessoa e também para cada grupo de pessoas. Ainda assim, entre essas discordâncias parece-me haver um consenso em ver a ciência como um fenômeno que carrega em si a expansão da barreira do conhecimento. Portanto, quando há quem admita que a ciência é única e exclusivamente as ciências naturais, faz sentido admitir que esse indivíduo acaba por afirmar que a ciência é a expansão da barreira do conhecimento e que este fenômeno, a expansão da barreira do conhecimento, só é possível pelo método usado nas ciências naturais. Então, a ciência ela não vai ser ciência empírica. A ciência ela é um corpo organizado de conhecimento, né? Então, fazer ciência é justamente expandir esse corpo organizado de conhecimento. E o método, ele é a forma com que esse conhecimento se expande. E não faz sentido, eu já falei sobre isso, usar o método empírico para tentar expandir conhecimentos acerca de questões não observáveis, uma vez que o método empírico trata-se de conhecimentos observacionais, né? Então, esse é um ponto muito interessante que eu acabei anotando quando eu li isso daqui, e eu queria destacar com vocês. Então, estamos chegando cada vez mais perto da justificativa. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante a pontuar. Bom, então chegamos aqui na página 24, que é quando a minha pergunta teria uma resposta. E o início desse parágrafo, ele já começa bem próximo com o que eu busco de resposta. Olha só, há outras perguntas que são também propostas. Já se disse que o problema original da indução é a da sua justificação. Nossa, justificação, uma coisa que eu trago bastante aqui, né? Como justificar a evidência indutiva? Ou seja, como justificar o que o método empírico trará como resposta. Basicamente isso. Então aqui ele não traz uma resposta sobre como justificar o método empírico em si. Eu não achei ao longo do texto, mas achei bem interessante o que ele está colocando aqui. Então vamos ler aqui para ver se a gente agrega conhecimento da galerinha aí. Aqui tem que ter muita atenção, muita calma nessa hora, porque precisa de bastante raciocínio lógico, tá? Se você não leu esse artigo, então algumas coisas vão ficar um pouco confusas para você. Eu vou tentar esclarecer o máximo possível, mas o ideal é sempre ler direto da fonte, sempre comento isso. Tá, vamos lá. Se respondermos alegando que a chamada inferência indutiva é sempre inválida, portanto não pode ser justificada, surge imediatamente um novo problema. Como justificar o método tentativa? O que é a inferência indutiva? O Popper, ele comenta que teorizar a partir dos dados é de fato um erro, e isso é a inferência indutiva. É tu criar teoremas a partir dos dados observados. Então primeiro tem que fazer a hipótese, depois a observação, e a partir daí salta-se para um teorema. É isso que ele fala. Então ele fala o seguinte: olha, se eu aleguei que a inferência indutiva é sempre inválida, como é que eu vou justificar então o método de tentativas? O que é o método de tentativas? Isso que eu comentei agora. Primeiro a hipótese, depois a confrontar com as observações, e daí surgiu um teorema. Então como justificar o método das tentativas, que é o que? As conjecturas e refutações. E ele fala o seguinte: a resposta será: esse método elimina as teorias falsas por meio de afirmativas derivadas das observações. Sua justificação é a relação puramente lógica da dedutibilidade que nos permite afirmar a falsidade de assertivas universais, afirmações universais, desuniversais, se aceitamos a verdade de afirmativas singulares. Aqui ele justifica o método dele, pois o método dele falseia as afirmações deduzidas a partir das inferências indutivas, que é deduzir teoremas a partir de dados observados. Sua justificação, no caso, a justificativa do método da tentativa, é a relação puramente lógica da capacidade de deduzir que nos permite afirmar a falsidade de afirmações universais se aceitarmos a verdade de afirmativas singulares. Isso aqui não responde a justificativa do método empírico. Você viu o vídeo até agora, eu sinto muito, mas isso aqui para mim não responde a justificativa do método empírico. Na verdade, ele tenta justificar a partir da eficiência do método empírico. Na verdade, como ele é mais eficiente do que as inferências indutivas, então ele seria justificado a partir daí, que é o que ele está comentando aqui. E outra, ele fala que são aceitas algumas afirmativas singulares, mas eu acredito que seja sobre os teoremas que serão deduzidos a partir do método das tentativas, e não afirmativas singulares que vão justificar o método empírico. Então, o que eu interpretei, e se tiver incorreto, por favor, coloque no comentário o que você achou, qual é a interpretação correta, para que a gente possa discutir, e então chegar numa conclusão sobre essa questão da justificativa do método empírico. Ele não justificou o método empírico. Esse artigo é um artigo interessante, eu li bastante coisa interessante, algumas coisas reforçam bastante argumentos que eu usava antes, e achei bem bacana, mas na questão de responder o que justifica o método empírico, foi bem insatisfatório, porque ele não justifica quais são as premissas aceitadas para justificar o método empírico. Na verdade, a única coisa que ele faz aqui é demonstrar que o método das tentativas, que é as conjecturas e refutações, é um método aprimorado e melhorado em comparação à inferência indutiva. Porque, na verdade, a inferência indutiva vai ocorrer no quê? No que eu chamei de viés de confirmação. E o método das tentativas, não necessariamente. Só que o método das tentativas, quando você cria um teorema, e o teorema é uma forma de compreensão da realidade, todas as proposições que não estão no teorema, que não são passíveis de observação, eles não podem ser testados pelo método empírico, tem que ser testados por outra coisa. E esse é meu ponto, bom? Então, eu não achei uma resposta satisfatória. Infelizmente, não achei uma resposta satisfatória. Se tiver outro livro, podem indicar aí.
eu vou estar sempre lendo e buscando agregar conhecimento, mas isso daqui não me parece satisfatório, tá bom? Então, por hoje é só, um grande abraço e até mais!